Nós somos chamados para nos apaixonarmos por Deus. Nunca devemos esquecer que Deus nos criou para Ele. E todo motivo da nossa vida e da nossa fé está baseado no propósito que Ele nos criou. E o propósito primário de Deus foi criar pessoas para que andassem com Ele. Por isso Ele criou o homem. Hoje eu quero ler um texto com vocês, no livro de Lucas. Essa semana, essa foi uma das palavras que me caiu muito ao coração. E me fez pensar, orar, refletir e buscar o que leva as pessoas, às vezes, a perder a fé. A perder um padrão de vida, a perder uma revelação de Deus, a perder uma visão. E Yeshua falou uma coisa muito clara em Lucas 18, capítulo, versículo 8, que nos posiciona dentro de uma verdade, que Ele nos fala: por que perdemos a fé? Como a nossa fé é drenada? O que drena a sua fé? O que drena a visão que você tem de Deus? Nós nunca podemos esquecer que o dom primário de Deus para nós é a fé. Que sem fé não existe nada. Se a fé não for o fundamento, a base e o firmamento de tudo que você acredita em Deus, você não acredita mais em nada, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando uma pessoa fala: como eu agrado a Deus? A primeira coisa que você faz para agradar a Deus é não sendo incrédulo ao padrão de justiça, amor, santidade, pureza, escolha que Ele tem para a sua vida. Às vezes nós não apenas desagradamos a Deus ou desobedecemos a Deus. Eu diria que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus é porque nos tornamos incrédulos ao padrão de Deus. Nos tornamos incrédulos à proposta da sua graça estendida a nós. Quem pode ler esse texto para a gente? Lucas 18:8. 18:8. Eu falei o quê? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Porventura achará fé na terra? Isto é, Lucas escreve fazendo essa pergunta muito clara, Yeshua falando essa parábola de uma forma muito terrível, dizendo: quando voltar o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A questão é entender o mundo que estamos vivendo. A questão é entender se a nossa fé é a mesma fé de quando conhecemos o Senhor. Se nós mantemos o mesmo padrão de fé. Quando nós conhecemos o Senhor, a nossa fé era uma revelação. Ela descobria Deus, te ensinava a justiça, te dava a iluminação, gerava motivação no seu coração, nutria a tua alma, teu espírito, tua mente, teu coração, a tua vida de força. E passados os anos e as situações, o que vemos são pessoas que vão se esvaindo, se esgotando na fé. E naturalmente, esta fraqueza da fé vai levando você a ter uma cultura de vida combalida, fraca, balançada, aonde você não tem estabilidade ou firmeza, ou posições concretas em relação ao conteúdo de Deus no seu interior. Então, quando falamos, será que o Filho do Homem achará fé na terra? A questão é se a fé que temos hoje é a mesma fé de quando o conhecemos. Se a fé que nos movimentamos hoje é a mesma fé que nos fez abandonar todo um padrão de crenças antigas e nos converter ao Senhor. Se a fé que temos hoje é a mesma fé que nos levou a um pico de renúncia, aonde abrimos mão de tudo apenas para seguir a Deus como nosso Criador, como nosso dono e o nosso pastor. E quando hoje começamos a negociar a vida, os valores, o futuro, é sinal que a nossa fé
ela é inconsistente. Ela não tem a mesma robustez que já teve um dia em Deus. Ela não é tão profunda, tão contundente e tão pesada. Então Yeshua começa a dizer: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? No mundo que vivemos hoje nós vivemos um mundo que está diluindo a fé. A cultura que hoje temos é uma cultura que dilui a fé. Então, antigamente, as pessoas, quando tinham um problema judicial, não tinham um advogado. Hoje você tem um advogado particular. Hoje você tem um plano de saúde. Por mais que você fique doente, você pode ir no seu plano de saúde. Sabe que os médicos darão um jeito. Nós criamos uma plataforma de vida que nos ensina a independência e uma fé diluída, uma fé light, uma fé que usamos apenas para nos conectar às coisas místicas e sobrenaturais, e não uma fé que nos leva a ter uma atividade de poder dentro da vida material e prática. Então nós falamos sobre reposicionar na fé verdadeira. Nós falamos sobre resgatar a pureza e a essência da fé. E quando fazemos isso, então nos posicionamos dentro da pergunta de Yeshua: a sua fé, ela vai se manter? A sua fé, ela vai se estabilizar? A sua fé, ela vai progredir? A grande questão que nunca podemos esquecer é que a fé é um dom de Deus. A Bíblia também fala a respeito dos fracos na fé. O que são os fracos na fé? São aqueles que sofrem de uma anemia profunda em sua espiritualidade. São aqueles que estão desnutridos e, por falta de uma nutrição, tem um desgaste corpóreo nessa movimentação de vida. Quando falamos sobre uma pessoa que tem uma fé anêmica, nós falamos sobre pessoas que perdeu vitaminas e vitalidade espiritual na sua expressão e na sua confissão de fé com Deus. Nós falamos por pessoas que já creram em coisas muito mais sobrenaturais do que acreditam hoje. Nós falamos sobre pessoas que já desbravaram a experiência com Deus, com o Espírito Santo, com as Escrituras, como não desbravam mais hoje. Nós falamos sobre pessoas que simplesmente se tornaram um modelo light de cristão, um modelo light de espiritualidade, aonde frequentamos cultos, cantamos músicas, esporadicamente lemos a Bíblia, ouvimos muitas palavras de pessoas, vivemos de frases e livros, mas não temos revelação de fé. E uma das coisas que eu nunca posso esquecer: a fé é um dom de Deus. A fé não é um presente, a fé é um dom. E é o dom a qual Deus entendeu que Ele poderia se conectar com você. É o dom qual Deus entendeu que poderia revelar tudo que Ele é por intermédio da fé. É por isso que quando você perde a fé, você perde Deus. É por isso que quando você perde a fé, você perde visão. É por isso que quando você perde a fé, você perde a audição. Primeiro que o apóstolo Paulo posicionou de maneira muito clara, né? Dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, como se alimenta a fé? A primeira coisa é entender que o padrão alimentar da fé está relacionado à natureza de Deus. E entender que as Escrituras expressam o caráter e a natureza de Deus. Uma pessoa que está longe das Escrituras está longe da natureza e do caráter de Deus, porque conhece pouco sobre Ele, porque não tem informação de quem Ele é. Então, quando você deixa de ler a Bíblia ou ouvir a Bíblia, não é que você deixou de se inteirar das coisas religiosas da religião da igreja. Você deixou de conhecer a essência e o caráter de Deus. E quando você perde e deixa de conhecer a essência e o caráter de Deus, você desconhece a natureza, a personalidade e o que Ele faz. Quando você deixa de conhecer a Deus, você deixa de conhecer a vontade de Deus para a sua vida.
E quando você deixa de conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você faz um caminho pessoal e cria uma vida segundo o seu parecer. E uma vida segundo o seu parecer está desprovida da essência da fé. E uma vida sem fé está em escuridão. Uma vida sem fé está longe da iluminação de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. E se você não está ouvindo, você não está crescendo em fé. E se você não está crescendo em fé, você não está crescendo em Deus. E se você não está crescendo em Deus, você não entende a proposta de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz também que o Paulo escreveu que nós iríamos viver por fé e não por vista. Porque a fé é uma visão. E quando você se movimenta em fé, você tem visão. E o que é a visão? É aquilo que te dá o poder de decifrar e distinguir imagens. Quando você perde a visão, você perde as imagens de Deus para a sua vida. As placas servem se você enxerga. Se você não enxerga, as placas não podem te orientar. Eu tenho medo de pessoas que perdem a visão da fé, porque não enxergam mais as sinalizações do Espírito, não enxergam mais as sinalizações de Deus e das Escrituras, e tudo que vê é escuridão. Por isso não sabem o que fazer com suas vidas, por isso temem o futuro, por isso têm medo do amanhã, por isso são inseguros em relação às suas famílias, são inseguros em relação ao seu trabalho, são inseguros em relação ao seu futuro como pessoa, porque a pessoa que não enxerga está em escuridão. A fé é o que ativa a atividade de visão divina em você. E quando você perde a visão espiritual, você não enxerga mais nada do plano de Deus neste mundo. Tudo que você enxerga é um mundo muito natural. E todas as suas leituras estão pautadas em problemas que você passou, em decepções que você teve, em falências que você sofreu, em pronunciações sociais. Porque você perdeu a visão do divino. Você perdeu a visão celestial. E é por isso que Yeshua diz: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé, encontrará pessoas que ouçam ou que vejam. Este é o tempo que precisamos nos colocar em Deus e cuidar da nossa fé e alimentar a sua fé. O que alimenta a sua fé também é a oração. Pessoas que não oram estão enfraquecidas e desprovidas de força para andar, desprovidas de força para correr. Por isso, quando você não ora, há uma ausência de poder na sua vida. A oração, ela promove poder, porque a oração detona a sua fraqueza e revela a virtude de Deus em você. A oração te conecta com a agenda de Deus para a sua vida. A oração lubrifica o seu espírito. A oração gera dinamismo interno na tua natureza. Por isso que uma pessoa sem oração é uma pessoa fraca. Então, quando a Bíblia fala de um fraco na fé, está falando de alguém que não vê, que não ouve, não anda. Está falando de alguém que tem uma postura anêmica. Está falando de alguém que se arrasta. Está falando de alguém que está totalmente longe daquilo que o Eterno construiu para ele. Paulo escreveu ao Romano dizendo: o justo viverá pela fé. Fale para o seu irmão: justiça e fé é o que te mantém no propósito divino. Ou seja, o justo viverá pela fé. Porque o injusto não pratica a fé? Porque o injusto é impossível dizer que está praticando fé, porque a fé gera uma consciência de Deus. Quando eu perco a fé, eu perco a consciência da natureza e da vontade de Deus.
Quando eu pratico fé, eu me conecto a essa consciência. Por isso eu preciso entender que o justo viverá pela fé. E se a tua vida está quebrada, falida, está faltando fé em você. Você tem um problema de fé e você precisa arrumar a sua fé. A fé é um DNA do próprio Deus que Ele colocou dentro de você. É por isso que Hebreus diz que Ele é galardoador daquele que acreditam nele. E galardão é salário, é pago, é recompensa. Sabe o que quer dizer isso? Que a sua fé promove pago na sua vida. Quem paga a sua vida é a sua fé. Quem sustenta a sua vida é a sua fé. Glória a Deus. E uma das maiores estratégias diabólicas é matar a sua fé, é a morte da fé. Por isso, Romanos diz: o justo viverá. É viver de fé em fé. Pergunta ao seu irmão: você tem fé em Jesus ou a fé de Jesus? Que fé temos? Estamos falando sobre viver a fé de Cristo. Não apenas de ter fé nele, mas de ter a fé dele. E sabe qual foi a fé dele? Foi transformar uma vida comum em uma vida extraordinária. Foi mostrar que o corpo dele era apenas um veículo e o transporte. O verdadeiro homem que ele era estava dentro dele. Você precisa saber o que vai fazer com esse seu corpo. Você precisa saber para onde vai levar essa sua vida. Porque o que vai definir você é a fé e o Espírito que está dentro de você. E se você não souber, ou não se sentir desafiado a sair de um padrão de vida comum e construir uma vida extraordinária em fé, você não entenderá por que Deus te escolheu. Porque a fé não está na sua vida para você ter uma vida comum. O dom da fé está sobre você para que você construa uma vida extraordinária, de uma expressão sobrenatural. Este é o motivo da fé. Por isso, essa manhã, eu quero empurrar você para dizer uma palavra: viver em fé. Obrigado, Senhor. Balança o seu irmão e diz: você precisa ter passos de fé na sua vida. Uma das características que a sua fé morreu é quando você não tem mais nenhuma atividade de fé na sua vida. É quando você não tem nenhum passo de fé na sua vida. É quando você só faz as coisas dentro da sua possibilidade e do seu controle. Quando você só faz aquilo que você controla, governa e sustenta, é sinal que você não depende de Deus e tem medo de não dar certo. Sabe o que quer dizer isso? Você não tem mais atitude de fé. Então, quando você puder comprar uma coisa que custa R$50, compre uma que custe 80. Para que você se certifique que a sua fé funciona e que você depende de Deus. Porque os 50 você pode pagar e não precisa de Deus, mas algo custa 80 sim. Aí você aprende a entender que se você não tiver passo de fé, você não está mais na dependência de Deus. Uma das coisas que nos arranca da dependência de Deus é a falta de uma cultura de fé. Pessoas que andam em fé dependem de Deus. Então você precisa ter provas cabais em sua vida que você depende de Deus, que você está vivendo em Deus, que você está construindo com Deus, porque você está usando o cimento da sua vida chamada fé. E você nunca saberá o quanto Deus é poderoso, precioso
e grandioso para a tua vida. Enquanto você não ativar a tua fé. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre voltar a romper uma vida em fé. Sobre voltar a criar uma vida em comum. Sobre voltar a acreditar nas coisas mais impossíveis que este mundo diz para você. A tua fé está ativada para crer no impossível. No possível qualquer homem acredita. Não precisa de Deus para crer no possível. Precisa sim de Deus para crer no impossível. Para crer no extraordinário. Para crer naquilo que o dinheiro não pode fazer. Que a tua força não pode construir. Que os teus recursos não chegam. Que as pessoas não deixam você chegar. Aí precisa-se de Deus. Quantos querem isso? Quantos querem uma vida de poder e fé? Por isso o justo viverá pela fé. Como o mundo acredita que somos pessoas de fé? Se vivemos igual a todo mundo, se fazemos o que todo mundo faz, se duvidamos como todo mundo duvida, se acredita mais no remédio do que em Deus. Se uma pessoa está com dor de cabeça, você não chega e ora para ela primeiro você dá um remédio, depois ora. Porque perdemos a fé. Você entendeu? Então, quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará essa fé na terra. A fé foi o que mudou o mundo. A fé foi o que fez esse evangelho chegar até você. A fé foi o que salvou tua vida. Eu lembro-me que eu nasci numa família espírita. Eu fui o primeiro cristão da minha família. E eu conheci ele, eu tinha 15 anos. E eu tomei uma decisão na minha vida. De me jogar na minha vida. E a fé foi o que mudou totalmente a minha vida. A fé foi o que me fez sair de uma religião que os meus familiares cultivavam há muitas gerações. A fé foi o que me fez manter firme. Quando eu aceitei a Cristo e a minha família não entendia. Sabe, a sua fé, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Sabe qual é a vitória que te faz vencer o mundo? É a fé. Eu quero nessa manhã declarar isso. Paulo, não consigo ficar muito tempo com vocês, porque a nossa hora é apertada, mas ele disse assim que a fé te faz combater um bom combate. Ter fé não é significado que você não terá combates, embates, batalhas. A fé é o que te dá consistência e convicção que você irá persistir, atravessar e chegar ao ponto máximo daquilo que Deus te chamou. A fé te coloca em picos. Picos proféticos de Deus. Que faz você enxergar coisas que você nunca viu. Faz você enxergar longe. Nós precisamos da visão da fé. E Paulo diz, eu combati o bom combate. Acabei a minha carreira. E eu guardei a minha fé na eternidade. Eu devolvi minha fé para a eternidade. Fale para o seu irmão, seu desafio é devolver a sua fé para a eternidade. Qual o grande desafio da tua vida? É construir uma jornada sobrenatural com Deus, aonde você possa devolver a sua fé para a eternidade. E essa fé será a tua água, teu pão, teu alimento, teu combustível, tua armadura, tua espada, teu escudo, tua força. É por isso que a Bíblia diz que existe o escudo da fé.
Essa fé é uma tecnologia sobrenatural, que ela pode ser tudo em você. Ela te dá poder para acreditar que o teu filho pode ser uma bênção, que você pode construir bons negócios, que você tem um chamado e um ministério, que você carrega um dom. A fé é uma tecnologia divina do próprio Deus em nós. E eu quero desafiar esta manhã você. Quando você passar por combates e embates, saiba que Deus colocou algo em você, a fé. A palavra fé vem de uma palavra hebraica chamada emuná. E a palavra emuná significa confiança absoluta, sem margem ou possibilidade de duvidar. Significa ter uma fé inabalável. É por isso que um homem que nos ensinou a emuná com tanta clareza foi Abraão. E ele é chamado do gestor da fé, do pai da fé, porque ele não duvidou a ponto de dar o seu filho. Aonde nasce o exemplo de fé? O exemplo de fé nasce com um passo sacrificial. Primeiro Deus disse a Abraão: a fé movimenta você. Deixa tudo o que você está fazendo e vai para um novo lugar que eu te mostrarei. E Abraão creu. A fé te movimenta. Pessoas que vivem uma revelação de fé não têm uma vida estática. São pessoas que se posicionam a criar uma cultura de transição, movimentação e construção progressiva. A segunda coisa, são pessoas que dão passos sacrificiais. Deus disse: me sacrifica o teu filho. E ele não negou o próprio filho, porque quando o tipo pegou o cutelo, ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Sabe o que faz a sua fé? Faz você se movimentar e fazer sacrifícios. Se essas duas coisas não estão acontecendo na sua vida, você precisa parar, rever a sua fé e perguntar: Deus, eu acredito em você mesmo? Será que eu tenho uma fé de verdade ou eu tenho uma fé evangélica? Eu acredito que você é poderoso para construir tudo isso na minha vida mesmo. Eu quero esta manhã desafiar você para avivar uma palavra em você, chamado fé. E existe o dom da fé. O dom da fé é aquilo que te habilita para viver uma vida tão extraordinária, tão sobrenatural, e não viver o comum. E eu vejo que a igreja tem perdido essa cultura de buscar os dons. E precisamos buscar o dom da fé. Minha oração essa manhã será para a ativação do dom da fé em nós. Deus te trouxe essa manhã para uma palavra. E essa palavra pertence a você. A fé ativa as operações de Deus, a revelação de Deus. Eu quero, em nome do Senhor Yeshua, nesta manhã, dizer que nós queremos fazer como Paulo fez. Queremos guardar a nossa fé com plenitude. E o que drena a sua fé? Salmo 37 nos fala quando Davi começa a ficar indignado. A fé dele foi drenada. Você tem que tomar cuidado, porque o que mata a sua fé são os maus exemplos. Então os escândalos drenam a sua fé. Quando você olha mais para um homem que confessa a Deus do que para o próprio Deus, você nunca foi chamado para fazer de um pastor
o seu santo. Você não foi chamado para fazer de qualquer sacerdote a sua idolatria. Maldito é o homem que confia no homem. Aos homens amamos, respeitamos, admiramos, acreditamos. Mas a nossa fé não pode estar baseada em homens. Sua fé não pode estar posta na minha pessoa. Sua fé tem que estar em Deus. Sua fé tem que estar nas Escrituras. Sua fé tem que estar dentro de um padrão. Claro que você vai se associar com pessoas que você tem identificação e credulidade. É evidente. Davi começou a olhar para o sucesso dos ímpios e ficou mal. A sua fé é drenada quando você considera que Deus não está cuidando direito de você, que o amor de Deus não é justo com a sua vida. A sua fé é drenada quando você pensa que Deus lhe abandonou. E porque a sua fé deve refletir o caráter e o amor de Deus. E se ela não faz isso dentro de você, é sinal que você tem um problema muito grave. Então o que mata a sua fé? O que mata a sua fé é a imoralidade. E muitas pessoas falam: há tantos pastores que andam pecando, usam drogas, se prostituem, roubam a igreja, continuam pregando. Esses homens não perderam o dom, eles perderam a fé. Porque a fé reflete a natureza e o caráter de Deus. Então, quando você está dentro da igreja, mas tem uma vida completamente errada, é sinal que você perdeu a fé. E por que você perdeu a fé? Porque você se tornou incrédulo à santidade de Deus. Você se tornou incrédulo à pureza de Deus. Você se tornou incrédulo ao padrão de justiça de Deus. O que drena a sua fé? A cultura deste mundo tem drenado a sua fé, tem roubado forças da sua fé. Quando você pensa que tudo é relativo, Deus não é relativo. Deus é absoluto. E não há relatividade nele. Então não vamos deixar a nossa fé ser morta por uma cultura de mundo, por uma cultura de vida que nada tem a ver com ele. Essa comunidade chama-se Família da Fé. Nossa função como família é desenvolver um DNA dessa natureza de Deus. Eu quero essa manhã desafiar você para a gente orar juntos.